Foi aprovado na Assembleia o relatório final da Comissão Extraordinária do Acerto de Contas entre Minas e União. Como esse relatório poderá ser usado para pressionar o governo federal a ressarcir o Estado por perdas impostas pela Lei Candir. A lei desonera do ICMS as exportações de produtos semi-elaborados. É o caso, por exemplo, do minério de ferro, parte importante da economia mineira. Pelas contas do governo Pimentel, o Estado já perdeu mais de 130 bilhões em cerca de 20 anos por não ser compensado pela União. O assunto é prioridade, já que Minas atravessa uma profunda crise econômica. Conversa comigo o líder do governo na Assembleia, deputado Durval Ângelo, do PT, que é o relator, né, que apresentou esse relatório da Comissão Extraordinária do Acerto de Contas. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço. Deputado, o que ficou definido, o que esse relatório prevê e quais são as perspectivas concretas de avanço que ele pode oferecer para Minas nessa questão em relação à negociação com o governo Temer? Primeiro, que o relatório ele é um estudo, um documento histórico muito importante. Ele analisa o período de 21 anos atrás, quando foi editada a Lei Candir. Quer dizer, a situação que o Brasil vivia e que havia o interesse do governo em aumentar as exportações. No final da década de 90. Né? E realmente decidiu que quem iria pagar a conta desse aumento das exportações seriam os estados do Brasil, na questão das commodities, tanto minerais como vegetais, e também em serviços, em prestação de serviço. E é interessante que a chamada Lei Candir fez uma previsão de que haveria um fundo para recompor as perdas do Estado. E nesses 21 anos, nós tivemos uma recomposição muito pífia, que variou de 11%, 12% a 52%. Por falta de regulamentação, né? Nem foi por falta de regulamentação. Essa questão depois foi até constitucionalizada numa emenda, foi por falta de vontade política. Sim. Né? Foi por falta de vontade política. Tanto que foi por falta de vontade política que o Supremo, em novembro do ano passado, decidiu por 11 votos a 0 que a União devia aos estados. Que esse ICMS, que estava sendo isento da Lei Candir, teria que ser reposto, né? Então eu acho que se fosse por falta de regulamentação, nós não teríamos essa decisão do Supremo, uma decisão inequívoca por 11 votos a 0, né? Mas eu tento apresentar no relatório esse contexto histórico e ao mesmo tempo dizendo o seguinte, olha, essa discussão de que você não exporta imposto é uma grande falácia, porque a gente faz um comparativo com outros países, como a Austrália, por exemplo, onde a exportação representa uma parcela significativa de estados e províncias australianas, né? E também é o mesmo minério de ferro que representa 50% da exportação de minério do Brasil. E eu mostro claramente que na realidade, essa Lei Candir ela foi prejudicial a Minas Gerais. Por quê? Ela incentivou a exportação de commodities. Em vez da empresa estrangeira, no caso, no minério de ferro chinês, investirem em gerar emprego no Brasil, produzirem o aço do Brasil, ficou muito mais barato, em função de não pagar impostos, importar as nossas commodities. Com isso, gerou um atraso muito grande. Por exemplo, o Parque Cruzeiro hoje de Minas Gerais está quebrado. Foram milhares e milhares de empregos que foram subtraídos. O produto também de elaboração de commodities vegetais também levou uma quebra da agroindústria em Minas Gerais de forma significativa. Minas hoje ficou dependente, quase 60% de sua economia, em exportação de commodities. Então, os empregos para elaboração desses produtos acabaram sendo gerados no exterior. Por exemplo, nós exportamos minério de ferro e importamos aço
para a indústria automobilística mineira da China. Então é um absurdo. Então a Quer lei... dizer, o custo, além do custo, além do ICMS, custo financeiro, também do desenvolvimento do Estado. Do desenvolvimento do Estado. Agora, nós não deputado, desenvolvemos um projeto, nós não tivemos um projeto de desenvolvimento de fato. E a gente viu que a inércia dos 16 anos dos governos anteriores foi enorme, que nada fizeram para tentar mudar isso. Agora, de fato, esse relatório, ele faz uma referência a um projeto que acaba de passar numa comissão especial lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e é um projeto que prevê um escalonamento a partir de 2019 de um ressarcimento da Lei Candir para os estados. Tem lá uma previsão em termos de valores, inclusive. Eu queria saber do senhor como é que, apesar do relatório demonstrar apoio, né, manifestar apoio a essa proposta, eu queria saber o que o governo do Estado está pensando sobre essa proposta e o que ela contém exatamente e que esforço a bancada vai fazer no sentido de aprovar, porque esse projeto tem que ser aprovado até dia 30 de novembro agora, porque senão isso vai sair das mãos do Congresso Nacional. Decisão que partiu do Supremo, como o senhor mencionou, não é? Sim, olha bem, o projeto tem uma questão pretérita, que nós podemos falar dela, que é o acerto de contas. A União deve, segundo cálculos do CONFAS, 135 bilhões da Lei Candir ao Estado. E nós devemos 84 bilhões da dívida de Minas Gerais. Quanto à questão futura, nós incorporamos a lei relatada pelo deputado Priante, que foi fruto dessa comissão. A lei prevê que a partir de 2019 nós vamos ter uma regulamentação. Minas vai receber 3,8 bilhões em 2019, depois pula para 4 bilhões, depois para 7 bilhões em 2021 em diante. Então nós entendemos que do ponto de vista futuro, Minas fica beneficiada. Mas o próprio projeto ele não entra na questão pretérita por uma questão muito simples, porque o deputado Priante explicou isso para a imprensa. Isso já é uma questão pacificada pelo Supremo, por 11 votos a 0. Então, há um vácuo no projeto da questão pretérita. Nós, de fato, apoiamos o projeto Priante. Isso vai ser outra batalha? É outra batalha. É outra batalha. E daí que o nosso relatório é fundamental, porque nós estamos propondo o seguinte, como tem uma ação judicial, Minas tem que exigir, como os outros estados que aderiram, como amicus curiae, à ação do Estado do Pará, tem que exigir a execução de sentença. E, para exigir a execução de sentença, se a União deve mais a Minas e aos municípios mineiros do que nós devemos a ele, primeiro tem que suspender o pagamento da dívida externa, da dívida interna de Minas Gerais com a União, que já daria quase 4,5 bilhões por ano. Então, o não pagamento das parcelas da dívida, até o acerto de conta acontecer, seria fruto de uma ação de execução de sentença que o Estado de Minas Gerais poderia entrar. Então, nós já estamos indicando isso. Isso tudo se o projeto for aprovado? Não depende de aprovação. Não depende. O projeto corretamente diz, o pretérito já está definido pelo Supremo. União e Estados têm que se entender. Nós queremos saber da Lei Candir daqui para frente. Sim. Não poderia aprovar para o ano que vem, porque tem a questão orçamentária de adequação do orçamento. Então, por isso, o projeto começa a prever reposição de 2019 em diante. Sim. Então, mas de qualquer maneira, o que eu acho que é importante aqui para nós em Minas Gerais é que o projeto foi aprovado com votos de todos os partidos que estavam na comissão. Do PT ao PSDB, do PMDB, então demonstrou que um ponto de vista entrar na unitário. pauta do plenário, não é? É um projeto que tem que ser aprovado até dia 30. Tem que entrar na pauta do plenário. O Supremo deu prazo de 1 ano. A Advocacia Geral da União entende que 1 ano começa a contar no final de novembro do ano passado. Então, eu acredito que para evitar outros questionamentos, teria que ser aprovado até dia 30. Mas acredito que, se for aprovado na primeira semana de dezembro, não vai ser uma semana, porque o que o Supremo diz? Se em 1 ano a Câmara Federal, o Congresso Nacional, não aprovar o projeto de ressarcimento da Lei Candir,
o Tribunal de Contas da União está autorizado a fazer a regulamentação para que haja o acerto de contas com estados e municípios. Mas eu vejo que uma semana não faria diferença, mas o esforço do Congresso é aprovar até dia 30. O projeto já foi encaminhado para o Senado. É isso que o senhor falou, o esforço do Congresso, que eu queria saber exatamente. O senhor falou que as coisas funcionam por uma questão de vontade política, né, se referindo à questão do pagamento. O senhor acredita que haverá vontade política para colocar o projeto na pauta e votar nos próximos dias, seja até dia 30 ou seja até na outra semana? A má vontade do governo federal é grande. Tanto que o governo federal agora voltou com a cobrança, esse mês, do PIS/COFINS das exportações e não teve um olhar do ICMS dos municípios. Então pode cobrar PIS e COFINS para exportar, que é imposto federal, e não pode cobrar ICMS. Então a má vontade do governo federal é grande, mas o Congresso representa mais do que o Poder Executivo. O estado do Rio de Janeiro vive uma insolvência muito grande, o Rio Grande do Sul, quer dizer, o Paraná, tem muita pressão, tem né, muita pressão de todos os governadores. Então a gente acredita que essa pressão vai fazer que o Congresso tenha uma sensibilidade da urgência para se corrigir essa injustiça com estados e municípios brasileiros, é o que a gente acredita. Agora, deputado, há um outro projeto aprovado na Comissão Mista do Congresso que destina recursos para ressarcimento dos estados e municípios atingidos pela lei, né, a mesma circunstância. E parece que são 9 bilhões, né? E ele já seria aplicado, quer dizer, aprovado esse projeto no plenário, isso já seria pago ano que vem, 2018. Esses projetos, eles são complementares? Olha, esse projeto é da questão pretérita. O do Priante é da questão futura. Esse projeto é insuficiente. É insuficiente porque só Minas Gerais reivindica 135 bilhões da Lei Candir. Quanto que Minas teria desses 9 bi? Minas teria uma média de 20% do que tem do ressarcimento. Então, seria 2 bi. O que acontece? Nós temos que ter claro que a decisão do Supremo é para o ressarcimento total. E como que se chegou a esse número de 135 bilhões? É o CONFAS que calculou esse número. O CONFAS é um órgão federal, formado pelo Ministério da Fazenda e por todos os secretários estaduais da Fazenda, com poder. Então a gente entende, se o CONFAS chega a esse dado, nós não vamos querer que haja um ressarcimento que seria simbólico. É um ressarcimento simbólico. Ele não resolve a questão de Minas Gerais, de nenhum estado, e há uma unanimidade dos estados contrária a esse projeto. Eles estão entendendo que esse projeto seria uma primeira tentativa de ressarcimento, que outros valores seriam reconhecidos posteriormente, né? Mas nós não vemos segurança. A princípio, esse projeto não está reconhecendo esses valores não posteriores. Está reconhecendo Essa valores é a preocupação. Que um órgão do governo federal, o CONFAS, reconheceu. Agora, aqui na Assembleia, a Comissão de Fiscalização Financeira aprovou um projeto que autoriza o governo a renegociar a dívida de Minas. Esse projeto implica ou pode implicar imposições, alguma concessão que o governo de Minas teria que fazer. Por exemplo, há algum tempo o Ministério da Fazenda, o ministro Henrique Meirelles, apresentou para a renegociação da dívida condições como, por exemplo, corte de aumento de salários, venda de ativos do Estado, enfim, colocou imposições para que o governo renegociasse. Essa proposta de renegociação de dívida cai nessa... Olha, primeiro, o que é o projeto? Implica isso? O governo só pode fazer a renegociação se aprovar o projeto. Hoje o governo... Foi o pior acordo no Brasil feito no governo Eduardo Azeredo, e era líder do governo Fernando Henrique Cardoso na Câmara Federal, o deputado federal, hoje senador, Aécio Neves, e era governador do PSDB, Eduardo Azeredo. O pior percentual foi o de Minas, de 13% de comprometimento
da sua dívida. O que o governo do Estado, do Fernando Pimentel, quer com esse projeto? Reduzir para 8% e ter um prazo mais elástico de pagamento. Seriam 20 anos. De 20 anos. Agora, o governador Pimentel já disse, não vai pagar a dívida de Minas com venda de estatais, com venda de ativos que não são de um governo, são do povo do Estado. E nós temos uma emenda à Constituição apresentada no governo Itamar Franco, repito, no governo Itamar Franco, que, por exemplo, para se vender a CEMIG, só um plebiscito no Estado poderia decidir. Então, isso é uma emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais, que a venda da CEMIG só pode ocorrer através de um plebiscito. Então, se o governador Fernando Pimentel já assumiu o compromisso que não vai pagar, se a condição da União for, ou do ministro da Economia da União, ou do governo Temer, for essa, nós vamos aprovar aqui o projeto de lei e não vamos conseguir avançar. O que Minas Gerais espera é que os 53 deputados de Minas Gerais e os 3 senadores de Minas Gerais, ou 2, porque parece que 2 são de Minas, um é do Rio de Janeiro, realmente defendam Minas Gerais. Até o senador carioca defenda Minas Gerais nesse momento. Então, o que nós estamos aprovando, mas o governador tem dito de forma peremptória, tem afirmado isso para a sociedade mineira, que não vai aceitar nenhuma renegociação da dívida que implique em jogar a culpa para os servidores ou que implique em venda de ativos que são do povo e que, pela decisão tomada no governo Itamar Franco, só podem ser alienados com um plebiscito no Estado. Agora, existe uma imposição de limite de gastos em relação à inflação. Esse limite de gastos... Esse relatório que está aprovado faz referência a isso. Sim, mas porque nós já temos uma emenda constitucional que determina isso. É o limite à inflação nos próximos 2 anos. Todos os estados do Brasil e todos os municípios estão sob o limite da emenda constitucional 95. A emenda constitucional 95, ela já estabeleceu esse limite por 20 anos, que é um absurdo. Você, por 20 anos, não poder aumentar gasto da educação, da saúde e da assistência social. Então, isso não depende desse projeto. Você está se referindo ao teto de gastos? Não, nós já temos uma emenda constitucional que estabelece tal questão. Em tese, o governo está submetido a essa emenda constitucional. Então isso não esbarraria. Não modificaria em nada. Porque a oposição diz que não, porque no orçamento do ano que vem não consta não há essa previsão. Não é? A oposição diz muitas coisas, né? Algumas certas, algumas que fazem parte do jogo democrático e outras coisas que fazem parte do jogo eleitoral. Essa é uma, talvez, que estaria na terceira classificação. E eu não quero dizer qual que é mais importante ou menos importante, mas essas afirmações fazem parte já do jogo eleitoral do ano que vem, onde a gente até lamenta, a oposição em Minas está muito desprotegida, né? Um pouco vivendo um sentimento de viuvez, que seus líderes máximos estão com muitos problemas no Congresso Nacional, na Lava Jato, em outras operações da Polícia Federal. Então, eu acho que essas afirmações não são as mais republicanas ou as mais felizes para Minas Gerais, que a oposição diz. Na realidade, a emenda constitucional, nós todos estamos submetidos a ela. Agora, deputado, falando em jogo eleitoral, o governo tem aí um grande desafio para resolver a curto e médio prazo, que é pagar 13º e colocar em dia o pagamento hoje parcelado dos servidores e evitar desgaste eleitoral em 2018. Qual que é a perspectiva disso acontecer? Olha, a gente sabe que hoje, e as pesquisas indicam isso, e o governo tem feito fóruns regionais de governo com ampla participação. Inclusive, nessa quinta-feira, nós vamos ter o último fórum regional de governo, que vai ser na cidade do presidente da Assembleia, que é Caratinga, né? E essas pesquisas e esses fóruns têm mostrado que o povo sabe muito bem que nós tivemos uma situação herdada. E mais do que isso, o povo está vendo a crise da segurança pública no Espírito Santo hoje. 9 estados do Norte e do Nordeste
com a insolvência do sistema carcerário, onde quadrilhas dominam estabelecimentos penais, e estão vendo hoje a situação, por exemplo, de um Rio de Janeiro, que começou a parcelar o 13º do ano passado, chegou em fevereiro, suspendeu. Olha, o Rio não pagou ainda o 13º do ano passado. Rio Grande do Sul não pagou o 13º do ano passado. Temos dificuldade, sim. Optamos por investir na educação, na segurança e mesmo com essas dificuldades todas, na saúde. E o povo está fazendo esse discernimento. Então eu acho que haveria um desgaste eleitoral do governo Fernando Pimentel se a gente não tivesse feito um jogo da verdade com a sociedade, dialogado com a sociedade. As dificuldades são reais. Hoje não se tem perspectiva de pagar o 13º, apesar de nós já termos pagado o ano passado. Isso é fruto de um déficit profundo que nós recebemos do governo do PSDB e, ao mesmo tempo, quem foi o relator do impeachment da presidenta Dilma, que provocou essa crise econômica toda, foi um senador, ex-governador de Minas Gerais. Então, que ele responda à sociedade por que ele colocou o Temer no poder, um senador mineiro. E é um outro senador mineiro, que mora no Rio de Janeiro, que tem dado a sustentação ao governo Temer hoje. Hoje o governo Temer é menos do PMDB. É um governo do PSDB, especialmente do PSDB de Minas Gerais. Então eu acho, se isso gera um desgaste para o governo Fernando Pimentel, mas nós temos outros personagens nessa história que vão ter que explicar ao povo. Por que deixaram o déficit? Por que tiraram uma presidente séria e honesta? E por que aprofundaram essa crise econômica no Brasil, que já está gerando 17 milhões de desempregados no Brasil? Agora, deputado, já falou que ainda não tem previsão para o 13º. Há alguma previsão de colocar a folha em dia? Olha, a expectativa era que nós resolvêssemos, aí a gente volta à questão inicial, o acerto com a União. Lei Candir e dívida de Minas. Se nós conseguirmos avançar nessa questão e, ao mesmo tempo, com um projeto que tramita hoje no Congresso Nacional, que é da securitização da dívida, se a gente conseguir, e não só Minas, todos os estados do Brasil estão defendendo essa securitização, é você poder vender a dívida já negociada do Estado no mercado financeiro. Com isso você teria uma antecipação negativa. Mas tudo isso são medidas paliativas. A perspectiva futura é um governo Lula retomando o desenvolvimento. Hoje a esperança do Brasil é aquele que as elites mais desprezaram, que é o governo Lula. Uma retomada do crescimento, uma retomada do desenvolvimento econômico só vai acontecer com um governo que não tem uma matriz neoliberal, como é o governo Temer, PSDB hoje, que governa o Brasil, né? Então, se a gente não mudar a matriz econômica brasileira, nós podemos resolver o problema da dívida, mas vai ser para 1 ano, 2 anos. O modelo vai continuar se aprofundando de forma negativa. Só para ficar claro, o paliativo que o senhor falou pode trazer algum alívio para o funcionalismo, para os servidores agora, no final do ano? Sim, falando se nós votarmos... botar salário em dia e 13º. Se nós votarmos a securitização da dívida no Congresso Nacional, Minas tem uma grande dívida, né, já negociada através do refis que a Assembleia votou. Isso traria, assim, uma perspectiva de pagamento em dia. Mas tendo claro que seria transitório, nós temos que mudar a matriz econômica no Brasil. Só para encerrar, porque o nosso tempo também já está acabando, prioridade agora no final do ano, votar orçamento, como é que está? Tem uma história de que talvez o governo não quisesse votar o orçamento agora no final do ano, que adiasse isso para o ano que vem? Eu sou o líder do governo, que eu sei que o governo quer que vote todos os projetos do governo que estão em pauta. Orçamento, renegociação da dívida, adoecidos da Lei 100, projetos de barragem, né, que o movimento social tem reivindicado, e também projetos dos deputados. Nós temos muitos projetos bons dos deputados em pauta e que a gente tem interesse em votar também esses projetos. Mas não é que o governo queira ou não. Quem decide é um poder independente e autônomo, que é o poder legislativo. Alguma que dificuldade é formado por situação. Temos dificuldades, mas eu acho que nenhuma dificuldade que seja intransponível. Tudo depende de um bom diálogo, de conversa
e a gente pode avançar. Concretamente, que tipo de dificuldade? É uma conversa entre situação e oposição? Entre situação e oposição eu não poderia te antecipar, porque em cada momento, em cada etapa de negociação, aparece uma questão. Então a gente tem que estar superando uma por cada momento, por cada hora aqui nesse Poder Legislativo. Pode votar tudo de uma vez, como podemos ter dificuldade de votar. É a surpresa que a gente espera que seja a positiva, porque tem muitos setores da sociedade aguardando, né, algumas questões serem resolvidas no Poder Legislativo. Então vamos ter que aguardar. Pode ser semana que vem, na outra, dia 20? Pode ser amanhã, como pode ser depois de amanhã, okay, como pode ser semana que vem, né? Eu acho que se eu antecipo datas ou prazo, eu posso estar atropelando a negociação que a gente vem construindo há 3 semanas, né? Como eu sempre digo, ficando rouco de tanto ouvir, tá? Então eu acho que a gente tem que ouvir mais, ouvir e tentar caminhar. Então eu não poderia antecipar nenhum entendimento. Eu acredito que é possível. Agora, nós estamos vivendo um processo difícil em relação a anos anteriores, mas não muito diferenciados de anos anteriores. Deputado, foi um prazer ter o senhor aqui no Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Durval Ângelo, do PT, que é líder do governo Pimentel na Assembleia. Nós falamos aqui do relatório da Comissão Extraordinária para o Acerto de Contas entre Minas e União, também sobre projetos que estão no Congresso, um projeto que está aqui na casa, um outro projeto que está aqui na casa, enfim, são esforços do governo, da base aliada, no sentido de resolver pendências econômicas, financeiras e dívidas que o Estado tem com a União, e também reivindicando o pagamento, o ressarcimento da Lei Candir, previsto pela Lei Candir, para o Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.